Toda escolha tem seus ônus e bônus. Você está disposto a bancar esses dois lados? Ei, gente, tudo bem? Eu estou a Clarice e esse é mais um episódio do Reconectar-se, nosso podcast sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje vamos falar sobre os benefícios e o preço das escolhas e como podemos decidir de forma mais cuidadosa. Quando você escolhe algo pensando só no bônus e ignorando o ônus que terá que arcar com isso, a chance de você desanimar pelo caminho é muito alta, né? E não se engane, porque toda decisão tem a sua parte boa e alguma renúncia. Quando você escolhe algo, você abre mão de uma outra coisa. E isso não é para justificar ou ficar eternamente em estados de indecisão, mas para avaliar cuidadosamente ambos os lados da situação. Em cada oportunidade, escolha, pense: ok, eu estou disposto a bancar esse ônus? O bônus que vem com isso vale a pena todo o trabalho, esforço, renúncias que eu terei que fazer? Porque a gente vê o outro, né, fazendo alguma coisa e a gente acha incrível, mas a gente não vê o ônus por trás daquilo. A gente vê o palco, né, como dizem, mas a gente não vê os bastidores. O que o outro teve que fazer para estar ali? O que tem que fazer diariamente para estar ali? E aí a gente escolhe fazer isso também, afinal o outro parece tão feliz ali, né? E a gente cai na ilusão de que tudo será perfeito e fácil. E quando o ônus vem pra gente, a gente acha que é porque, isso não é pra mim. Mas isso é porque a gente não olha antes pros dois lados daquela escolha, né? Eu, por exemplo, quando estudava para concurso, dizia muito: eu sei que não é perfeito e tal, mas no fundo eu só olhava para os benefícios que aquilo podia me trazer. Até que veio a pandemia e, bum, comecei a repensar, né, muitas coisas, como eu queria viver realmente, o que era prioridade para mim, e eu vi que o ônus daquela opção não era algo que eu queria carregar. Eu não estava disposta a pagar aquele preço. Para mim, né, morar perto da família é algo muito importante. Família, para mim, sempre foi algo muito importante. E eu não iria para qualquer canto do país e ficar longe, né, de quem eu amo. Eu também prezo demais pela liberdade geográfica e espaço para ter uma criatividade, sabe, para desenvolver a criatividade no trabalho também. Então, abrir mão disso tudo não me faria nada bem. E isso não quer dizer que para todo mundo é assim, né? Para mim, a família é importante. Estar perto da família, né, no caso. Para outra pessoa, pode ser que estar longe não signifique nada. A pessoa pode ter contato por telefone, por videochamada, vir visitar, né? E para ela aquilo não interfere na vida. Para mim, interfere. É claro que, como o próprio nome do episódio aqui já diz, qualquer escolha tem os seus dois lados, né? O ônus e o bônus. Nenhuma escolha será seu paraíso. Todas têm renúncia, trabalho, esforço, um ônus realmente por trás. Mas que preço você está disposto a pagar? Qual o ônus para você é ok carregar a ponto de o bônus ainda valer a pena? Muitas vezes a gente não reflete sobre isso, né, antes de tomar uma grande decisão. Mas é importante pensar: o ônus da sua escolha fere os seus valores? Porque se ferir, é bom repensar com mais cuidado por onde você está realmente caminhando, né? E quando eu digo valores, eu não estou falando de honestidade, verdade, etc. Valores são aquelas coisas que para você são fundamentais na vida e prioritárias para você se sentir bem consigo mesmo, né? Para você ser fiel a si. Pode ser família, liberdade, criatividade, segurança, estabilidade, calmaria, agito, enfim. São coisas bem pessoais mesmo que você vai percebendo como inegociáveis, né? Ou seja, que para você não dá para abrir mão. E isso você vai percebendo conforme você segue no seu processo de autoconhecimento. E por isso é importante, né, nos momentos de indecisão, em que você não consegue chegar a uma conclusão nenhuma, assim, sobre qual opção escolher, porque parece que ambas são muito boas, é importante sentar, respirar fundo, pega um papel, traça 2 colunas e lista todos os prós e contras de cada opção. Quais são os benefícios da escolha A e os contras? E na outra coluna, quais são os benefícios da escolha B e os contras? E assim por diante, né, se tiver mais opção. E depois de ter feito essa lista de prós e contras de cada uma, você vai, cria um momento de presença, de silêncio ali, que você esteja totalmente naquilo, né, totalmente presente com aquilo, fecha os olhos e tenta se imaginar realmente vivendo ambas as situações com todos os benefícios e contras de cada uma. Sentindo realmente, sabe, o que você sente quando você pensa em você vivendo aqueles contras e aqueles benefícios. E ver como você se sente mais em paz, em qual delas você se sente mais em paz. Qual escolha ainda te deixa em paz mesmo com os ônus? Qual preço você está disposto a pagar daqueles ali que você listou?
E sem esse exercício de avaliar cuidadosamente os prós e contras de uma decisão, a gente pode acabar caindo naquela de escolher algo por uma falsa sensação de segurança, né? Porque é uma opção mais parecida com o que a gente está acostumado, mas não necessariamente é a escolha que de fato a gente quer. Ou então escolher algo porque a gente viu que deu certo com outra pessoa, mas sem avaliar o preço que essa pessoa paga e se esse preço é compatível com a qualidade de vida que a gente quer, né? Que a gente sonha pra gente. Ou então a gente ainda pode ficar naquela indecisão eterna gerada pelo medo de escolher e se arrepender. E essa energia, né, da indecisão suga toda a nossa energia, né, nossa disposição, nosso ânimo. Enquanto a gente está ali com algo pendente, adiando, protelando aquela decisão, parece que toda a nossa energia fica estagnada junto com aquilo. E isso não faz bem, né? Mas isso também é uma escolha. A escolha de não decidir. A escolha de se manter na inércia, no quentinho da segurança de um local que você já conhece, ainda que aquele local não seja tão bom. Mas que pelo menos você não tem que enfrentar o desconhecido, o novo. Só que nessa indecisão você também perde a oportunidade de crescer, de expandir, de experimentar, de se desenvolver, né? E olha, vou até abrir um parênteses aqui. Você não precisa estar se movimentando e mudando tudo na vida o tempo todo, tá? Não é isso. Se você tá feliz onde você se encontra hoje e as novas opções que vierem não são coisas que você quer, não tem sentido pra você, então a escolha é ficar onde está. E isso não é ruim. Permanecer ali pode ser bom se é o que você realmente quer. A questão toda é, você escolhe ficar onde você já tá, porque aquilo é realmente o que você quer, o que tem sentido pra você, o que vale a pena, ou você escolhe ficar ali por medo do novo, do desconhecido. Então, esse exercício das colunas, né, serve tanto para avaliar o ônus e bônus, o que compensa, o que estamos dispostos a fazer, quanto para a gente ter uma ideia das renúncias e esforços que a gente vai ter que fazer também, para não criar aquela ideia de que tudo será perfeito e que pode acabar num desânimo com o processo depois. E também para trazer uma clareza maior, né, sobre as consequências prováveis das escolhas, o que ajuda com essa questão do medo do desconhecido e tal. E ir ou ficar, então, sempre terá seus benefícios e seu preço. Para uma pessoa, ir pode ser o melhor, e o preço é pequeno perto de tudo que aquilo trará para ela. Para você, ir pode não valer o preço. Os benefícios podem não compensar as renúncias que você teria que fazer. E isso porque as respostas do exercício não são verdades absolutas, é algo pessoal, que só você pode avaliar. Vai depender dos seus valores, das suas prioridades, e a resposta ainda pode ser diferente para uma mesma pessoa em momentos distintos da vida. Inclusive, aproveitando o gancho, uma última coisa que é sempre bom lembrar é que a maioria das escolhas nem precisa ser para sempre. Sim, elas têm suas consequências, né? Todas elas têm consequências, mas você não precisa ficar para sempre nesse caminho. E só uma coisa, eu digo a maioria porque, por exemplo, ter um filho não é algo que se possa voltar atrás. Mas lembrar da transitoriedade, da impermanência da vida, ajuda a aliviar essa pressão que a gente se coloca muitas vezes, né, para decidir. É como se aquela decisão tivesse que ser para sempre, que você não pudesse nunca mais voltar atrás, nunca mais seguir por um outro caminho. E isso pode ser uma questão profissional, amorosa, uma questão de onde morar, enfim, qualquer questão que envolva dúvida e duas opções aparentemente parecidas nos benefícios. Mas daqui a 1 ou 10 anos, você pode perceber que você não é mais a pessoa que fez aquela escolha. Os seus planos, os seus sonhos, os seus objetivos, a forma que você quer levar a vida, né, podem mudar. E caso isso aconteça, não tem problema algum mudar de rota, decidir por outra coisa bem diferente daquilo. Porque a vida não é um caminho linear, então suas escolhas também não precisam ser. E quando a gente se respeita, quando a gente se conhece, fica muito mais fácil entender isso e se sentir livre e aberto para mudar, para voltar, para ir em frente, para acelerar, para desacelerar, para mudar a rota, o caminho, quantas vezes for preciso. Sendo fiel a si mesmo, fica mais fácil avaliar os ônus e bônus de cada decisão e escolher cuidadosamente qual é a que faz mais sentido para você seguir no momento. Qual o desafio você está disposto a lidar, né? Qual o preço você está disposto a pagar por aquela decisão. E é isso. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado a pensar com mais calma nas decisões que você tem tomado ou nas que não tem tomado, né? E segue adiando por medo, pela dúvida, né? E que o exercício proposto te traga mais calma, te empodere para tomar as decisões que você precisa na sua vida. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.